Obrigada, Rodrigo. Acho que agora foi. Robson, Tá me ouvindo? tô, mas eu não tô te vendo. Então, deixa eu ver aqui se é internet. Espera só um pouquinho. Tá. Eu não tô aparecendo. Apareci. Parecer. É ao vivo. É, acontece. Tudo bem, Robson? Tudo bem com você, Letícia? Tudo bem. Você está conseguindo me ver e ouvir bem? Como é que tá na tela? Agora tá ok. E você? Tá ok, tô conseguindo te ver também. Então tá, vamos iniciar? Como tá reflexo de onde eu tô aí? Dá para visualizar bem ou tá? Não, tá bom. Se você tá bom, pra mim tá bom. Tá bom. Então, boa tarde a todos e bora lá. Vamos. Então, eu vou me apresentar primeiro, tá bom? Tá bom. Então, meu nome é Letícia, eu sou pedagoga, formada em pedagogia, né, com pós-graduação em deficiência intelectual e educação inclusiva. Tenho mais ou menos uns 10 anos de experiência na área de educação especial, ensino regular, sala de recursos. Atualmente, eu sou pedagoga na sala de letramento da Cresce. E eu e o Robson estamos à frente de um projeto de capacitação para jovens e profissionais, jo- E adulto, jovens com deficiência intelectual e TEA, para capacitação para o mercado de trabalho, né, Robson? tá um pouquinho para vocês. Acho que vocês estão me ouvindo. Tá bem? Acho que tá travando o seu, Tá travando? tá? Vamos ver se funciona, senão eu mudo ali a internet. Bom, eu sou o Robson, sou psicólogo, psicodramatista e trabalho com orientação profissional e grupos. Então, fico muito feliz de estar participando dessa live aqui pela Cresce junto com a Letícia. E é o início de uma trajetória que a gente está desenvolvendo esse projeto, que a gente vai contar hoje aqui, da capacitação profissional que a Letícia falou, e com certeza vai dar muitos frutos aí. Acho que é por aí. Tá dando para Isso ouvir? mesmo. Agora tá. Então tá bom. Bom, Eu. pode falar, Letícia. Não, pode falar. Bom, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho esse projeto que nós estamos realizando e que a Letícia comentou. Bom, para falar desse projeto, a gente precisa falar do quê? Das pessoas com deficiência. A gente sabe que existe uma lei de cotas desde 91, 1991 que existe essa lei de cotas, mas o que a gente quer não é só essa inserção pela lei de cotas. Né? Nós queremos o quê? Nós queremos uma inclusão dessas pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E quando nós falamos pessoas com deficiências, a gente pode observar que o sujeito vem na frente. São pessoas, e não é, portadores de necessidades especiais, como muitos anos foi comentado. Então é importante a gente ter essa visão de que são pessoas em primeiro lugar e ter algumas deficiências é uma característica, mas não quer dizer que a define. A pessoa tem muito mais qualidades, muito mais adjetivas que a gente pode dizer. Então acho que esse é um primeiro ponto, né, Letícia, que a gente pode Uhum. dar dessa visão da pessoa com deficiência. Isso. É importante falar, né? Eu acho que um segundo ponto importante para a gente poder
conversar é a diferença entre inclusão e inserção. Por quê? A inserção, a gente tem o objetivo de incluir no mercado de trabalho. E a inclusão, nós temos um objetivo o quê? De olhar como ser humano, respeitar as diferenças e trabalhar para que aquelas pessoas com deficiência não só entrem no mercado de trabalho, como elas permaneçam nesse mercado de trabalho. Porque não faz sentido a gente capacitar, treinar e depois a pessoa não se adapta. Né? Então, acho que esse é um ponto bem importante que a gente precisa pensar e discutir. Né? Acho que nessa nossa live. E falando desse nosso trabalho, Letícia, o que a gente observou? Nós observamos na região da Zona Norte, que nós atuamos, que tem muitas empresas, muitos empresários que têm interesse em contratar pessoas com deficiência, mas muitas vezes, né, Letícia, não sabem, tem um preconceito em relação a isso, e o nosso trabalho, o trabalho da Cresce, é o quê? É auxiliar essas empresas, trazendo uma outra visão de que a pessoa com deficiência é uma pessoa produtiva, sim, ela precisa de uma orientação, de um direcionamento, mas ela é produtiva, e também sensibilizar as empresas. Né? Então, isso é bem importante da gente poder conversar aqui nessa live. E para quê? Para que a gente possa fazer um trabalho com qualidade. E imagine do outro lado, o lado das pessoas com deficiência, das suas famílias. Então, tem sonhos, expectativas. Muitas vezes, né, quando os pais têm filhos, a gente já cria uma expectativa, né? Por exemplo, eu tenho um filho, vai se chamar Letícia. Quando eu penso no nome Letícia, eu tenho uma expectativa. Eu vi ela, eu vi no jornal, eu vi alguma coisa, né, Letícia? Então, quando a gente deseja, a gente tem uma expectativa. Só que aí chega um momento que, imagina, nasceu. Só que não nasceu da forma que eu esperava. Então, imagina o baque da família, né, de todas as pessoas envolvidas, porque não é o ideal, não é o real, e aí eu preciso me adaptar. Muitas vezes eu começo negando essas questões, mas com o passar do tempo eu vou entendendo, vou buscando auxílio, vou conversando e vou procurando me organizar. E então, acho que esse é um ponto importante, e a gente também separar um pouquinho a diferença de doente mental e deficiente na pessoa com deficiência. Porque muitas pessoas, na sociedade, na família, até nas empresas, elas falam assim, não, né? Aquela pessoa é um doente mental. A pessoa com deficiência, ela não tem uma doença, ela não vai se curar daquilo, né? São características. Então, ela tem, né, alguns traços, algumas características que compõem, como ela tem outras qualidades também. Então, quando a gente fala nisso, a gente precisa pensar sempre nesse quesito. Pensar que a pessoa não vai se curar, mas assim, ela pode se desenvolver, ela pode se aprimorar. Então, muitas pessoas têm esse preconceito e falam, não, mas eu não vou contratar uma pessoa com deficiência mental, intelectual, no caso, né? Que antigamente se falava mental, e aí foi mudado para a questão de intelectual. Então, muitas vezes, nós temos os nossos preconceitos, e aí a gente já julga e fala que não. Só que aí eu fico pensando, Letícia, até pela nossa prática no dia a dia, o quanto que essas pessoas com deficiência estão defasadas comparadas às oportunidades das pessoas que, abre aspas, estão ali em condições mais plenas. Né? Então, às vezes, quando a gente fala dessas pessoas com deficiência, a gente pode pensar na deficiência visual, auditiva, né? A questão de múltiplas, física. Só que aqui a gente vai dar um destaque em especial para as pessoas com deficiência intelectual. E essa deficiência intelectual... Isso mesmo. Está cortando. Robson, tá cortando. Tá. Então vamos ver se a gente consegue melhorar. Sim. Então, quando a gente fala dessa questão das pessoas com deficiência intelectual, a gente tem que pensar que se a gente for imaginar num longo prazo, uma questão de 2 anos,
O que que acontece? Essas pessoas elas não têm a possibilidade, muitas vezes, de escolher o seu futuro, de elas querem trabalhar, elas querem estudar, Uhum. mas se Acho que teve um probleminha. Robson, cortar alguma coisa ou voltar, você me ajuda, tá, Lê? Que aí a gente vai. ajuda. Então, quando a gente estava falando dessas desigualdades sociais que a pessoa com deficiência acaba passando, o que que acontece? Muitas vezes tem algumas características específicas da pessoa com deficiência intelectual. Por exemplo, dificuldade na Uhum. comunicação, relacionamento interpessoal, questão de alguns tiques, algumas manias, algumas coisas que atrapalham esse pensamento, esse futuro. Então, o nosso objetivo aqui desse projeto da Cresce, que a gente vai começar a falar agora, é procurar auxiliar essas empresas, as famílias e as Uhum. pessoas aqui na região da Zona Norte, para que elas possam ter mais Isso. oportunidades, né, Letícia? E para a gente falar de É. oportunidades, a gente precisa falar de aprimoramento, de estudo, né, de qualificação. Uhum. Né? Então, De acho que é um capacitação, pouco orientação. isso é bem importante. E aí, quando a gente fala disso, a gente fala também da importância do relacionamento. A minha história com a Cresce foi a partir de uma outra empresa que eu trabalhei, de uma gestora, né, no caso da Patrícia Vabre, que me apresentou a Cresce, fui conhecendo aí a Silvana, a Fátima, todas as pessoas, a Letícia, e aí nós começamos a desenvolver esse projeto. Né? Já tinha sido montado com parceria com o SEBRAE, com o Instituto Center Norte, foi um desafio, né? Teve uma concorrência para montar esse projeto social, ganharam, e aí nós começamos aí com esse projeto bem interessante. E aí nesse É, início, e falei, só fazendo uma é, observação, Robson, é que o projeto em si, ele surgiu da gente estar tendo nosso público, acompanhando nossos alunos e vendo a dificuldade que era fazer o curso e se manter no curso onde era oferecido, era em regiões mais distantes, né, de casa, dependendo ainda de, de um responsável para levar, para buscar, e às vezes acabava se perdendo pelo caminho, não dando continuidade, nem finalizando o curso. Então, e vendo também que os empresários da Zona Norte querem contratar, e, né, se possível, ali daquela região, que surgiu esse projeto para a gente oferecer para os nossos alunos e para o nosso entorno essa capacitação. Então, surgiu da gente perceber essa dificuldade ali dos pais, né, de alguns conhecidos, de levá-los em outras regiões. E aí a gente trouxe esse projeto para a Zona Norte, iniciamos já, né, algumas etapas, então, e vai ser um projeto muito bacana que a gente está desenvolvendo com muito carinho. muito legal, Letícia, o que você comentou, porque muitos, né, muitas pessoas com deficiência intelectual não sabem ler e escrever, né, muitos não são alfabetizados, e aí Isso. essa questão deles estarem próximos da Zona Norte, da região que eles moram, e as empresas também da Zona Norte darem essa possibilidade, a gente tem uma troca legal de não precisar ir para tão distante como você comentou, que pode gerar alguns Isso, problemas, né? exato, isso mesmo. Então, acho bem bacana a gente falar disso e do projeto em si, né, depois dessa concretização de todos os parceiros, de toda essa questão, nós divulgamos e aí apareceram aí o período para as inscrições, as pessoas se inscreveram e depois dessas inscrições nós tivemos uma etapa muito importante que é a etapa da triagem, né? Isso, Essa etapa da triagem a gente acabou dividindo. Uma parte da nossa equipe ficou responsável por fazer a entrevista, né, de anamnese, coleta de dados com as famílias, e nós ficamos isso. responsáveis por
parte, né, Letícia? Acho que a nossa parte é importante É, comentar. foi. Acho que cortou. Estamos voltando aqui. É, Então, enquanto uma parte da nossa equipe estava cuidando da triagem, das entrevistas com as famílias, para saber um pouquinho, né, sobre o histórico de cada pessoa, as características, a Letícia e eu, nós começamos aí a realizar as dinâmicas de grupo com as pessoas, para poder entender um pouquinho, conhecer, saber se elas têm o perfil do curso, né? Saber um pouquinho das isso. expectativas. E foi muito interessante. Esperar um pouquinho. Só me dá um ok se estiverem ouvindo. Acho que é a internet aí. Agora sim. É, tá. E nessa etapa das imagens, né, o que a gente pôde observar da dinâmica de grupo? Estou voltando, ficando um pouquinho repetitivo, mas só para a gente não perder a linha de raciocínio. O que foi bem interessante foram os jogos que nós utilizamos, as dinâmicas, algumas simulações Uhum. que nós nos empolgamos bastante, de simular o Ué, cotidiano de uma empresa, né? é, Achei essa parte muito interessante da gente simular. Teve um momento que a gente sempre começou essas dinâmicas com uma coisa mais de integração, de conhecer, de interagir, só que não só falada, com corporal, com coisas bem interessantes. E aí, num outro momento, nós tivemos algumas atividades. E uma atividade, eles simulavam que estavam no mercado e cada jovem ou cada adulto ficava com o responsável por um papel. Então, um era o caixa, o outro era o cliente, e aí a Letícia e eu aparecíamos como clientes, como pessoas que cobravam, né, que pediam uma qualidade no trabalho, que colocavam eles em situações de desafio, para eles poderem uhum. resolver. Né? E eu achei bem interessante, porque foi muito espontâneo, né, Letícia, essa forma é, de interação, né? Eu gostei A muito. minha- Foi mesmo. Eu tentei tirar eles dessa zona de conforto, perguntando como cliente sobre produtos, para tirar eles mesmo, tirar deles o melhor, né? Ou até alguma coisa que eles não adquiriram ainda, como eles se portariam diante de alguma situação que não fosse tão rotineira assim. Achei muito legal quando você veio, a Letícia veio assim, né? Como cliente, o perfil, sério, ali concentrada. Tiveram alguns jovens que ficaram assim nervosos, né? Tensos. Aí nós falamos assim, não, mas é uma simulação. Aí eles, não, mas parecia real, né? Então, essas atividades que nós utilizamos foi bem interessante para a gente poder chegar um pouco mais perto da realidade e aí, a gente chama isso de um roleplay, né? Que é um jogo de papéis. Então, a gente pode treinar num lugar que é seguro, num lugar que é respeitoso. Ah, eu fiz desse jeito. Será que tem outro jeito de fazer? Aí a gente buscava. Se você fosse fazer de uma forma diferente, como é que você faria? Então, achei legal, Letícia, esse momento que a gente foi estimulando que eles procurassem fazer de um novo jeito e aí teve um caso de uma pessoa específica, acho que você vai se lembrar, que numa dramatização ela ficou séria, fechada, brava. E aí depois, num outro momento, a gente mostrou para ela, olha como você fica a sua cara. Você se fecha, você fala um tom mandão, grosso. E aí a pessoa ficou mobilizada. Você lembra disso, Letícia? Lembro. A gente levou ela à frente do espelho para mostrar como. Foi, E foi você ensinou como que ela estava fazendo, né? foi bem interessante. Então a gente usa esse roleplay, esse jogo de papéis, para a gente se perceber. Porque muitas vezes a gente não percebe, né, a si próprio o nosso tom de voz, a nossa cara, o nosso jeito, e como isso impacta no outro.
né? Se eu chego assim, Isso. eu sou um atendente e falo, tá, bom dia, o que que você quer? É diferente de bom dia, posso ajudar? Então, são coisas, Uhum. ainda mais para a pessoa com deficiência intelectual, são coisas que normalmente ela não percebe. Então, nessas triagens, né, a gente acabou selecionando, foram 15 pessoas, né, Letícia, selecionadas para esse curso? Isso. 15. 15 pessoas. E aí, assim, quando nós fechamos, né, esse processo aí da triagem com as famílias e a dinâmica com os jovens e com os adultos, nós ficamos muito contentes porque aí nós falamos, olha, agora, né, nós vamos iniciar esse trabalho para realizar. Antes disso, a gente tinha planejado, né, os encontros, tudo direitinho, mas no momento de realizar o trabalho, o que que aconteceu? Tivemos que dar uma pausa. Pandemia, né? Ô, Robson, antes da gente Tivemos que dar entrar uma. nas aulas, como que foi, né, essa inclusão produtiva, tudo, eu vou ler algumas perguntas, tá Ótimo, bom? claro. Deixa eu ver aqui. A Marinês perguntou: qual o perfil dos candidatos que se inscreveram para o curso de capacitação? Olha, foi um perfil que eu me recordo assim, bem diferente, né? Pessoas, algumas mais extrovertidas, outras mais introvertidas, Aham, isso. e com características diferentes também, até na questão da síndrome, né? Eu me recordo que tinha Aham. síndrome de Williams, síndrome de Down, TEA também. Você se lembra mais de alguma coisa assim? É, era mais ou menos esse. Bem diversificado, assim, né? Não, não era. Isso. Então, eu acho que a palavra que você usou, Letícia, tirar eles da zona de conforto serve para a gente também, né? Nesse projeto. A gente tem que sair Aham. da zona de conforto para a gente poder lidar com pessoas muito diferentes, né? Isso mesmo. Aí, Robson, a Elian perguntou o que vocês mais observaram nesse processo de triagem? A maioria das dificuldades. Olha, acho que tem algumas, né? Para mim, a que ficou mais forte é a questão da interação. Eu sei que tem outras. Uhum. Para mim, o que mais me chamou a atenção, se eu tivesse que responder assim objetivamente, é a interação. Porque eu percebi que muitas vezes o conversar com o outro, o trocar, eles dependem muito de um mediador. Olha, Robson, vem aqui com a gente, Letícia, aí a gente tem que ficar mediando. Então, eu acredito que esse é um Uhum. ponto importante para a gente trabalhar, porque nas empresas, nem sempre, né, vai ter alguém ali e eles vão querer uma proatividade, né, Letícia? Isso. E uma coisa que a gente pôde observar que foi muito comum é como que eles chegam até nós, né? Porque muitos não estão trabalhando, não estão estudando, e aí eles chegam tristes, né? Buscando uma oportunidade, ansiosos, inseguros, em muitas coisas. Depois, né? A gente ficou com eles por volta de uma hora. No final, a gente percebia que eles começaram a acreditar um pouquinho no potencial deles, né? Foi. E é bem interessante porque nós trabalhamos nessas dinâmicas com grupos com uma média de 5 a 6 pessoas. Alguns acabaram Uhum. não sendo, né, escolhidos para este momento do curso, Momento. talvez por Uhum. da própria família ou de características que naquele momento, né, não se encaixavam. Mas eu acho que o que fica acho que de mais interessante vai ser esse novo momento da gente trabalhar com eles, Isso. né? E a gente acabou dividindo, não sei se eu estou me acelerando muito, Letícia, mas dividindo essas 15 pessoas em dois grupos, né? Para a Isso. gente poder dar uma maior atenção para eles nesse suporte, né? Acho que foi uma coisa que a gente Exato. conversou e discutiu bastante. Aí a Silvana, aproveitando o ensejo, perguntou que o treinamento. Robson?
Acho que o Robson caiu. Robson, Estamos improvisando aqui, tá me vendo? Tá me voltou. vendo? A Tá. Silvana, a Silvana perguntou para trabalhar em qual área? Fale um pouquinho também sobre como para trabalhar em qual área. Bom, esse trabalho, ele é um trabalho de orientação e capacitação profissional. Quando foi pensado Uhum. inicialmente o projeto, a gente tinha pensado voltado para atendimento ao cliente, né? Porque é algo que não necessariamente precisa saber ler e escrever, e é uma coisa mais de comunicação, uma coisa mais prática, que é algo muito importante na minha visão, para as pessoas com deficiência intelectual. Tem que ser uma coisa bem objetiva, bem concreta e bem prática, né, para que eles possam assimilar. E só que aí, a partir das nossas dinâmicas e da triagem, a gente pôde observar que dá para ampliar esse leque. Então, nós podemos, por exemplo, operador de caixa, atendente que nós já comentamos, pode ser um balconista, dependendo da pessoa, pode ser um auxiliar de escritório. Não sei se você vê mais algumas outras possibilidades, Letícia. Repositor, né? Repositor, Que nós escrevemos. Acho que estoquista, né, também. estoquista. Acho que e outras possibilidades, né? Então, nesse nosso curso, a gente está dividindo ele em 4 partes. A primeira parte, o primeiro Uhum. módulo, ele está voltado para o quem sou eu, por uma questão muito de autoestima, que é o que você comentou, Letícia, né? Muitas vezes Isso. ficam fechados em casa, vivendo aquele mundo, aquela bolha, e aí para eles é tudo novo. Então, deles se conhecerem, deles gostarem deles do jeito que eles são, né, com as características. Então, esse olhar para dentro primeiro, quem sou eu, interagir com as pessoas do grupo, tudo com muito carinho, tudo aos poucos, né, para que a gente possa, como você falou na triagem, Letícia, ganhando confiança, porque eles se soltam e aí eles começam a mostrar o potencial deles, né? Verdade. Acho que A isso. Silvana pediu para fale um pouquinho também sobre como é para as famílias seus filhos entrarem para o mercado de trabalho. Olha, Letícia, pelo que eu observei assim do nosso trabalho lá nas triagens, é um misto de sentimentos. Tem desde a questão de, olha, eu quero que você ganhe autonomia, porque eu não vou estar aqui a vida inteira, então você precisa crescer, se desenvolver, tal, ganhar o seu dinheiro, às vezes contribuir para a renda da casa, e de um outro lado, de algumas famílias, o medo, o receio de, peraí, ele vai trabalhar sozinho? Mas quem que vai cuidar dele lá? Como é que vai ser? É. E a gente entende isso, né, Letícia, que é Uhum. natural, mas é por isso que a gente também nesse curso vai ter um momento que a gente vai fazer uma vivência com as famílias, conversar, interagir. Então é um projeto que une as pessoas com deficiência, a família e a empresa. A gente precisa ter esse tripé Nessa bem forte parceria, é isso mesmo. para a gente poder acompanhar, até mesmo no momento da empresa. Né? Acho que é isso. Isso Tem mais mesmo. Agora a perguntas? gente pode falar um pouquinho das aulas, né? Você começou falando quem sou eu, é uma das atividades. Pode falar mais um pouquinho? Legal, claro. Eu acho que nessa parte do quem sou eu, além da autoestima e da integração com o grupo, que é muito importante, deles começarem a conhecer um pouquinho que áreas eles têm interesses, que habilidades eles têm. Então, a ideia é que, assim, que eles possam escolher, dentro das possibilidades que eles têm, alguma área, algum trabalho que eles possam se sentir útil, né? Porque não é Uhum. apenas colocar ele ali para ele guardar alguma coisa. Ele tem que entender o que ele está guardando, tem que ter significado. Então, que aí já é o módulo 2, que a gente chama de despertar profissional. Eu fico pensando, Letícia, como se fosse no conto de fadas, né, a Cinderela, o despertar. Imagina, para Uhum. quem muitas vezes nunca trabalhou. Então, esse despertar é com carinho, é com um jeito. Então, eu vou despertando e aí eu vou conhecendo algumas coisas que o mercado de trabalho pede. E a gente sabe
que o mercado está cada vez mais exigente, né, Letícia? Isso mesmo. Muito. E aí, por exemplo, a gente colocou lá nessa parte que a gente vai ter cada encontro trabalhar um desafio. Aí, Letícia gosta bastante dos desafios aí. Então, aí nós temos um desafio de trabalho em equipe, desafio de gestão do tempo, de comunicação. Então, a cada encontro, eles vão ter que resolver um problema, um desafio, um case, né, que a gente chama um estudo de caso, Uhum. e aí nós vamos conversar depois, discutir, avaliar quais foram os resultados que eles apresentaram. O que, que deu certo, o que, que poderia ser melhorado. Então, é algo que vai exigir deles uma iniciativa, uma proatividade. Então, preparando um pouquinho mais para a empresa. Né? Então, tem desde esse despertar, de eu saber que o meu trabalho é importante, e também Uhum. aprender a trabalhar para eu poder me dar bem na empresa. Então, acho que isso é um ponto. Ficou claro, Letícia? Tem alguma pergunta em relação a essa parte? Não, não, pode seguir. Tá. E a última parte do curso, ela está organizada no sentido do nome do nosso curso, Inclusão Produtiva. Então, a gente Uhum. ajuda eles a elaborarem um currículo, a simular uma entrevista, né, que dá aquele frio, aquele nervoso, aquela coisa, a como se portar diante de uma dinâmica de grupo. Aí tem uma ideia que a Letícia também sugeriu, que a gente trocou muito, que foi de fazer uma visita numa empresa antes de começar a trabalhar, para eu ter uma noção, de simular um coffee break, uma reunião, um evento mais corporativo, para eles saberem como Uhum. se portar, e no final, né, eles concluírem, avaliarem o nosso trabalho e fechar com o trabalho com a família, né, com os certificados, com a inclusão, para que eles possam, depois disso, irem para o mercado de trabalho. A gente tem uma parceria com uma empresa, então eles são encaminhados diretamente para que eles possam fazer as entrevistas e serem contratados nas empresas. Então, acho que isso é bem importante. Vai ser bem Né, Letícia? bacana. E e outro ponto de vista, né, que nós tivemos é o deles quererem trabalhar pela própria independência, que eles já têm planos, já têm sonhos, né? Ah, eu quero ajudar em casa, eu quero, né, adquirir algum produto, eu quero ter minha independência, eu quero morar sozinho. Então, a gente propiciar para eles, né, ter essa nova oportunidade, essa vivência, vai ser muito bacana. Despertar o melhor de cada um. Verdade. Especialmente o nosso, né, Letícia, também, né? Para que a gente possa estar É, sempre atento e é uma troca, né? A gente está atento, a Letícia está sempre observando, anotando. A gente tem uma parte de avaliação que são das competências, né, Letícia? Que a gente acaba isso. fazendo. Ah, tem mais iniciativa, precisa melhorar a comunicação. Então a gente vai fazendo esse acompanhamento e no final dando um retorno individual, sentando, Uhum. conversando e realmente é um trabalho muito lindo. Eu me recordo lá de um momento da nossa triagem, Letícia, que a gente estava conduzindo, aí tem um momento que você coloca, agora vamos começar um encontro cantando, né? Escolha agora uma pessoa que você admira, meu pai, meu tio, a minha avó, o sonho que você acabou de falar. Se você fosse um personagem, que personagem seria? Né? Então, acho que muito nos surpreende, porque a gente precisa focar no que tem de bom e não Isso focar mesmo. no que falta. Acho que essa é uma das coisas que eu venho aprendendo muito, Letícia, nesse projeto. Ó, a Silvana falou que o supermercado Andorinha já se colocou à disposição. Ai, que maravilha, que maravilha. Desse projeto que a gente está desenvolvendo, nós temos espaço para parceria de mais empresas. Então, se você que está assistindo essa Uhum. live, depois ela vai ficar salva, né, por 24 horas, se conhecer alguma empresa que queira patrocinar esse projeto, algum jovem,
alguma família que queiram esse suporte, a Cresce está aí, né? Há muito tempo no mercado de trabalho. A Silvana está aí, não sei se eu vou falar certo, 24 anos, eu não lembro, eu acho que eu vou errar no número aí, né? Que a Cresce tá no mercado, mas já faz bastante tempo. Então, é um projeto que eu vejo muito assim, Letícia. Estou falando muito, Letícia, não? Tá bom? Não, tá ótimo. Tá bom. É, que traz um benefício muito grande para todo mundo, e inclusive para as empresas. Aí, eu Ó, acho a que Fátima corrigiu aqui, 26 anos. eu sabia que eu estava na dúvida, eu falei, acho que eu vou errar, mas eu falei, eu fiquei 24, real, vou chutar, 26, desde 94, obrigado, desde que o Brasil foi tetracampeão. O Galvão gritou é tetra. Foi experiência, tem gente que nem era nascido aí, mas vamos lá. Então, acho que é importante esse trabalho para todo mundo e para as empresas, porque eu fico pensando assim, Letícia, aí você só vai me falando do horário aí que a gente tem, tá? Que eu, Tá bom. pensando assim, por que contratar uma pessoa com deficiência intelectual nesse período, né? Primeiro, porque é uma responsabilidade social de dar possibilidade plena para todo mundo. Só que a gente sabe que a realidade não é essa. Então, felizmente ou infelizmente, é preciso uma lei de cotas para poder cobrar, né, de algumas empresas já contratam por livre e espontânea vontade, mas cobrar essa inclusão. E o que a empresa ganha com isso? Né? Ela ganha Empresa com diversidade. acima de 100 funcionários, né? Isso, acima de 100 funcionários para poder contratar. Então, as empresas, todos acabam ganhando o quê? A diversidade. Porque a gente aprende com o diferente, né? Um jeito, um olhar, uma forma. Então, o que a gente precisa reforçar para as empresas é que todo mundo ganha. Então, tem que ter um trabalho desde a presidência, né, dos diretores, supervisores, para eles entenderem. É um ser humano. É um ser humano. É. O Robson, aproveitando aqui, o Rodrigo perguntou: seria válido uma vivência prática sobre a supervisão de vocês? Não, não entendi a pergunta. Seria. Seria Cortou um válido uma pouquinho. vivência prática sobre a supervisão de vocês? Uma vivência prática? Como seria? Se o Rodrigo É. pudesse escrever um pouquinho mais. Não sei se eu entendi. Tá. Seria prática uma vivência. Vou pensar que se não for isso, o Rodrigo Tá bom. me corrige. Ah, eu. Tá? Porque assim, acho importante a gente ter essa vivência. A gente já vai ter no curso, vai ter um suporte para a família. Ah, sim, era o que eu tinha Ó, ele pensado falou mesmo. Obrigado. no local, por exemplo. Tá. Sim, muito. Obrigado, Rodrigo, pela pergunta. E a Aquilo que a Silvana. gente comentou antes, né? Da gente estar levando eles. Sim. Isso. Então, da gente ter essa vivência no local, porque treino é treino, jogo é jogo, né? O treino ele é muito importante. Nesse período que a gente está de pandemia, eu lembro de uma reflexão que é assim: a gente está afiando o machado. Não dá para a gente ir cortando e saindo, não dá. Mas a gente está afiando. Então, treinar é importante afiar o machado, mas a prática é prática. É na prática que eles vão É. sentir, né? Como é que você está se sentindo? Ah, tive medo. Ah, fiquei com receio. Né? Eu me lembrei de uma Uhum. situação lá da triagem. Então, é muito importante ter essa parte prática de visita na empresa e fazer um trabalho com a empresa também, de sensibilização, né? Para que ela possa É. acolher. Acho que é importante. Então, só respondendo do Rodrigo, a gente tinha, né, já está no nosso planejamento levá-los aos locais, né? Agora a gente pode estudar a possibilidade de ficar uns dias lá com alguma supervisão, né? O Rodrigo falou, a Silvana falou, tipo um estágio supervisionado. Aí, Rodrigo, acho que falamos muito em participação e atividade, muito bom. Legal, acho bacana essa ideia do Rodrigo, porque vai aproximando e vai como se fosse medindo a temperatura, né? Tá colocando eles num ambiente Isso. real, né? Então, nesse ambiente real, como é que eu me comporto? E tendo alguém para dar esse suporte, para acolher, às vezes para,
né, ser um pouco mais sério, um pouco mais firme, não grosso, mas cobrar quando necessário. Então, é importante. Acho que voltou. O Robson, aí o Rodrigo falou, se tiver algumas mudanças no ambiente, vocês dão esse suporte que vai entrar no naquela parceria que você mencionou. Sim, é preciso esse suporte porque muitas vezes pode haver a necessidade de um treinamento que a gente chama in the job, né, no próprio local de trabalho, e pode haver um momento de reciclagem onde a pessoa com deficiência ela pode voltar para a Cresce, aprimorar, lapidar algumas competências, que isso acontece com todos nós, né, nesse sentido. Então é muito importante ter essa supervisão, porque não, a gente precisa ter. Robson? Isso. Tá cortando. Quer perguntar? Quer falar alguma coisa? Isso, cortou um pouco. Mas Você está me ouvindo, Letícia? agora sim. Faz parte, gente. Travou. É. Se você quiser retomar um pouquinho, aí o Rodrigo complementou com outra pergunta. Se for necessário algumas mudanças no ambiente, podemos realizar? Na realidade, não somos nós quem realizamos, né? A gente acaba sugerindo, conversando, fazendo, acho que as cadeiras a gente precisa deixar numa ergonomia melhor, esse ambiente pode ser insalubre, o supervisor precisa ter um treinamento, uma sensibilização para lidar com essas pessoas que estão chegando. Então, é muito desse suporte, porque não adianta a gente incluir sem ter essa manutenção. Porque vamos pensar, eu incluí, estou legal. Aí a pessoa não se adapta, a gente não vai esquecer dela, ela é demitida. Né? Então, a gente conseguiu auxiliar por um tempo. Esse não é o nosso objetivo. Então, o nosso objetivo é saber que a pessoa possa se inserir, ter a inclusão e poder se aprimorar e continuar. Né? Claro que todo mundo pode ser demitido, isso ocorre, mas dela saber que ela precisa desse acompanhamento, como nós precisamos. Se a gente não se atualizar, a gente também não Isso. se demitido, né? Acho que é isso, de principal. Orientações às empresas, a Silvana pontuou. Muito importante, porque cada empresa tem uma cultura organizacional. Então, né, a gente fala, em casa a gente tem uma cultura. Né? Hoje você está aí é Andradina que você está? Né? Aí tem uma cultura, tem uma internet, aqui em São Paulo tem outra. Né? Tô brincando que você caiu e tal, né? Então, é todo um jeito diferente, e as empresas também têm. Né? O jeito de falar, o jeito de se vestir, de se portar. Então, Uhum. coisas que elas dizem, e especialmente os não ditos, aquelas coisas que ninguém fala, desculpa, mas fica na cultura. Então, trabalhar para que a empresa possa receber a diversidade. E só para uma colocação, a importância de estar localizado na Zona Norte, que é a nossa região, a gente conhece o perfil de algumas empresas, né? Tem contato com algumas empresas, a gente sabe o que as empresas buscam, então a gente pode encaminhar, ter mais chance, né, de ser um encaminhamento progressivo. Muito bacana isso, porque eu moro em uma outra região, então, inclusive a Zona Norte era uma região que eu conhecia há pouco, né? Agora tenho conhecido mais, tenho gostado. Mas o que eu observo é assim, a Zona Norte, quem mora aí, a maioria pode até escrever se souber e colocar, é muito ampla. Se a gente for pegar qual a quantidade de pessoas que moram na Zona Norte, ou quantos bairros tem? A gente está falando, Tucuruvi, a Armênia, né, Vila Nova Cachoeirinha, sei lá, vários, né? Mas assim, Muitos, é. imagina a quantidade de empresas
e de famílias e de pessoas que possam ser assistidas pelo nosso programa aí de capacitação. Então, acho muito válido, porque a gente acaba aproximando, né? Verdade. Eu acho que é muito. Ah, a Fátima falou, vocês realmente estão valorizando pessoas. Obrigada, Fátima. É, eu me lembro, Letícia, da época da faculdade, eu tive um professor que eu gostei muito, foi o professor que eu mais gostei, e ele não é da linha que eu trabalho, ele não é do psicodrama, ele é da psicanálise. Então, assim, para eu falar, nossa, esse cara me admiro muito por ele, teve um detalhe. Qual foi? Ele me passou um livro chamado A Epopeia Ignorada. E nessa epopeia ignorada, e contava na história do mundo o que era feito com as pessoas com deficiência. Escondiam, matavam, queimavam. Isso é muito dolorido. Acho que fica até uma sugestão, né, desse livro, A Epopeia Ignorada, do quanto que mexe. São seres humanos, podia ser eu, podia ser o outro, podia ser você. Não é uma escolha, né? Eu escolhi nascer Uhum. assim, né? Então, acho que é muito isso. Faltam palavras É o com respeito, né? Aí a Silvana colocou aqui que temos o apoio da cidade Center Norte. Isso é muito importante. acho importante, né? A Silvana, a Fátima, estão sempre muito engajadas com a Uhum. parte de assistência social da Zona Norte, da rede, né, de contatos. Então, estando aí há 26 anos no segmento e na região, é muito importante essas parcerias, esses contatos, essas trocas. Então, é a partir dessas trocas, dessas conversas, por isso que a gente diz de levar essa live adiante, para que a gente possa ampliar. Né? Sozinho a gente fica muito limitado. Eu acho bem legal. O Instituto Center Norte está nos apoiando e a gente espera que outras empresas também possam apoiar a gente, né? Esse é o primeiro, né? O primeiro módulo, mas que surjam os próximos. Sim. Robson, passa muito rápido, já são 5 para 6. Acho que vamos encerrar. Caramba! Bom, tá bom, então. Então vamos lá. Acho que tem 5 minutos, é isso? É melhor a gente já ir finalizando para eu poder deixar salvo por 24 horas nos stores. Tá bom. Acho que para quem participou, né, para quem nos acompanhou, eu agradeço e obrigado aí. Foi uma escolha, né? Tá acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo, mas vocês estão aqui, então a gente fica muito contente. Se vocês puderem escrever com uma palavra ou uma frase, o que vocês acharam da live, seria bacana para ficar registrado aqui e a gente poder olhar. E da minha parte, acho que a palavra é parceria. A parceria que nós estamos tendo, Letícia, de conversar, de trocar, parceria com a Cresce, parceria com a Patrícia Vavre, que me apresentou a Cresce, e a parceria com essas pessoas maravilhosas que a gente tem trabalhado. Então, da minha parte, é isso. Eu só vou falar aqui a colocação da Cida. Sugiro uma aproximação do time de profissionais do Cresce, visando a percepção da cultura organizacional do parceiro que irá acolher os alunos. E, a partir disso, propor o estágio acompanhado pela Cresce. Bacana, que é o que a gente estava comentando, até o Rodrigo Isso. mencionou, de ter essa parceria, de acompanhar, porque aí a gente consegue expandir mais com qualidade, né? Então, acho que é isso. A palavra para mim é parceria. E obrigado a Cresce e a você, Letícia. Eu também agradeço a Cresce, uma empresa que eu gosto muito de trabalhar. Eu sempre falo que é um dos lugares que eu mais gosto de estar no meu dia a dia. Agora um pouco distante, mas fazendo as coisas com muito capricho, né? E é isso. Obrigada, Silvânia, Fátima, pela oportunidade. E vamos esperar tudo voltar ao normal, esse novo normal, para a gente retomar os nossos trabalhos. Letícia, poderia falar uma coisinha rápida para fechar? Claro,
me veio assim uma música espontânea, e aí quando vem espontânea a gente tem que aproveitar, né? Acho que a música do Gilberto Gil, anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Então, que a gente possa Uhum. seguir aí, cada um com a sua espiritualidade, com a sua fé, para que a gente possa passar por esse período aí da melhor maneira possível, se é que isso existe, né? Mas da gente ir para o novo normal e trazer melhores mudanças aí para a sociedade. Isso. Tá bom? Ai, obrigada, Robson. Obrigado a todos aí, a Silvana, Fátima, o Rodrigo, Tati, todo mundo aí da Cresce. Então tá bom. Tá bom? Tchau, obrigada, gente. Você salva aí para a gente poder ver depois? Vou deixar salvo aqui. Vou encerrar agora. Tá bom. Obrigado. Obrigada, gente. Valeu, gente. Até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Robson. Vou sair, tá? Tchau.